Lucas, no seu capítulo de número 7, Espírito Santo de Deus, no livro de Lucas, seu capítulo de número 7, glória a Jesus, louvado seja Deus, amém, irmãos? 7, 1 em diante, vai estar escrito assim: e depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o enfermo. Amém? Amém. Jesus, podem se sentar, fiquem à vontade. Louvado seja Deus. Irmãos, em outras passagens, nas quais uma delas está em Mateus, seu capítulo 8, 5 ao 13, ela ressalta que esse próprio servo, ele apresenta-se diante de Jesus. Só que já no livro de Lucas, pois Jesus está ensinando muito ao povo como eles deveriam proceder mediante aos seus irmãos, porque no capítulo de número 6, Jesus está ensinando os homens, os seres humanos, a saberem lidar com os seres humanos, ensinando sobre amar os vossos inimigos, ensinando sobre se emprestar alguma coisa, cobrar o justo valor, ou até mesmo abrir mão daquilo. Então o próprio Jesus vai nos ensinando ou nos dando respaldo no qual nós precisamos proceder para com o nosso próximo. Só que depois de todo esse ensinamento no seu capítulo de número 6, e principal deles para mim, e o que me importa muito deles nesses contextos, é que uma certa feita Jesus ainda vai dizer para eles assim: olha, vocês querem poder ajudar alguém? Mas antes de poder ajudar esse alguém, ou antes de querer tirar trago do olho do seu irmão o graveto, primeiro pedir do seu. Em outras palavras, primeiramente, conheça um pouco mais sobre si, conheça um pouco mais sobre o seu entendimento, sobre a sua limitação, antes de permitir que o seu julgamento para com o outro o torne juiz da vida do outro. Porque quanto mais você se conhece a si mesmo, mais misericordioso para com o outro você se torna. Aí veja bem que já no contexto, que é exatamente o que esse centurião faz. Quando ele avalia ele falou: opa, eu não tenho condição nenhuma de ir até Jesus. E não é porque eu não quero, mas é porque ele é santo demais. E por ele ser santo demais, eu vou enviar alguns servos que se acheguem até ele, mas levem a notícia na qual ele precisa saber. E quando esses servos vão, ou melhor, os anciãos vão,
Eles chegam até Jesus dizendo e rogando para eles que era necessário que Jesus fizesse isso para o servo. E por quê? Porque esse é um homem bom, é um homem que construiu uma sinagoga, é um homem que procurava levar os outros ou aproximar os outros a Deus. Só que veja bem, quanto mais eles estão clamando para que Jesus faça, Jesus até então não fez. Mas Jesus, então eu quero conhecer esse homem. E por que eu quero conhecer esse homem? Porque eu percebi que esse homem tem um desejo de me conhecer. Então, na maioria das vezes, aleluia, nós perdemos oportunidade de sermos mais íntimos com Deus. Não é porque Deus não quer se relacionar com a gente, é porque a gente limita o nosso relacionamento com Ele, ou julgando-nos incapazes, ou não querendo falar para Ele o que de fato precisa ser dito, porque às vezes o que eu vou falar para Ele possa ser que Ele vai se escandalizar com o que eu vou dizer. Não, antes de nós dizermos, Ele já avaliou os nossos pensamentos, principalmente já viu o que a gente fez ou deixou de fazer, e o que Ele espera é exatamente essa confissão. É exatamente isso que Ele espera da gente, é essa confissão, porque é exatamente o que esse homem faz. Ele confessa, e ele não está confessando os seus erros, ele só demonstra: eu sou limitado, eu me julgo pecador, então não quero me aproximar. Mas isso não vai limitar o poder do Senhor na minha vida, na minha casa e nos meus. Isso não vai. E por que não? Porque já que eu não quero me aproximar, eu vou pedir para que alguém se achegue, e esse alguém traga para perto a sua presença. Mas eu não quero que essa presença falte a mim, à minha casa e aos meus. Aí Jesus se maravilha disso. Não, eu vou conhecer esse homem. E por que eu vou conhecer esse homem pessoalmente? É porque esse homem tem um desejo de me conhecer. E em nós tem gerado esse desejo de conhecer Jesus? Porque uma coisa é conhecer os feitos de Jesus, outra coisa é conhecer Jesus. Porque nós já cantamos inúmeras vezes: quero conhecer, quero conhecer, quero conhecer. Mas quanto mais a gente o conhece, aleluia, e mais próximo dele nos tornamos, mais ele exigirá de nós. E será que é por esse motivo que a gente não se aproxima tanto? Será que seria por esse motivo que a gente limita bastante o relacionamento mais próximo e íntimo? Porque veja bem, que quando Jesus vai, mais uma vez, esse homem: eu não vou, mas eu vou enviar mais servos para ele, e esses servos vão levar a notícia que ele precisa saber. E o que ele precisa saber é: eu posso não ter condição de me limitar de chegar perto dele, mas a minha fé de acreditar, de só ouvir falar no nome dele é tamanho. E por quê? Porque eu não creio somente nos seus feitos, eu sei quem ele é. Glória a Deus. E para finalizar, gente, é justamente isso que Deus espera de nós. Não é o que Ele faz em nós e por meio de nós, é o que Ele é e significa para nós. Glória a Deus. Porque fazer Ele faz, continuar tendo o prazer de fazer, Ele continuará tendo e fazendo. Mas a questão é o que Ele é e significa para a gente. Porque para esse homem significou tudo. Porque ele sabia que sem Jesus, esse servo, ele e a casa dele não alcançariam o que alcançaram. E na maioria das vezes, nós não alcançamos algumas coisas porque nós limitamos o poder de Deus no seguinte contexto: eu quero muito que o Senhor pode fazer por mim, mas eu não quero um relacionamento mais íntimo. Porque quando o Senhor revelar para mim quem o Senhor é, e principalmente mostrar para mim que eu preciso me tornar, talvez eu não queira isso que o Senhor tem para mim. Então que no nome de Jesus isso não aconteça no nosso meio. Porque o dia que Ele se aproximar de nós e exigir mais de nós, é porque Ele tem total condição de nos capacitar para isso. Então quem se limita somos nós. Porque Ele tem o prazer de fazer. Mas a grande pergunta é: fazendo ou não, o que Ele significa para nós? Amém? Eu agradeço a oportunidade em Cristo Jesus.